Olá, pessoal aqui do Histórica, tudo bem? Quem nos acompanha sabe que desde a semana passada nós estamos respondendo junto a algumas questões de história do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Qual que é a proposta? Resolver juntos esses exercícios, retomarmos alguns conteúdos importantes que sempre caem na prova e treinarmos a resolução de questões objetivas que muita gente pensa que são mais fáceis do que questões discursivas, mas enganam muita gente, fazem muita gente perder questão à toa por bobeira. Vamos lá? Nossa questão de hoje é essa aí. Leia o excerto a seguir do historiador Jacques Le Goff sobre o conceito de memória. A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje. Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto de poder. A partir dos conhecimentos sobre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, considere as seguintes afirmativas. Essa é uma questão que envolve algum conhecimento de debates mais atuais. Então, meu caro vestibulando, vestibulanda, você já sabe, né? Já deve ter ouvido isso dos seus professores, mas não custa lembrar que é um bom investimento ler alguns jornais, revistas, seguir algumas páginas aí de notícias para se manter atualizado sobre o que está acontecendo no mundo, porque isso vai ser muito importante para algumas provas. História é uma delas, mas redação, geografia, enfim. Resolver essa questão, além de conhecimento do que está acontecendo no mundo e conhecimento de história, também depende de uma leitura atenta da sua parte e de uma estratégia. Por quê? Porque ela é uma questão longa e que tem partes distintas e você vai ter que manejar diferentes tipos de informação. Aqui ela está sozinha, isolada, mas você vai estar fazendo uma prova com um monte de questões e você vai estar cansado. Então, quanto mais você treinar a sua leitura para ir direto ao ponto, melhor para você, tá? Então vamos lá. Como é que a gente lê essa questão? Primeiro, veja o que o enunciado pede, tá? E se aquele texto inicial ali vai servir para alguma coisa. Veja que nesse caso, ele não serve para te ajudar na questão, né? Por quê? Porque o enunciado está pedindo uma coisa que não está necessariamente ligada com o texto. Ele está ali para apresentar o tema da questão, que é a questão da memória na história, e apenas isso. Agora, você vai ler as afirmações, tá? Então, assim, leia as afirmações, as que estão numeradas, e esqueça, por um momento, esqueça as alternativas. Os alunos pulam direto para as alternativas, isso é uma péssima ideia. Ao ler as afirmações, você vai escrever ao lado delas um V, se elas forem verdadeiras, um F, se elas forem falsas, ou você vai riscar as que estiverem erradas. Ou você vai colocar um ponto de interrogação se você ficar em dúvida. Escreve, tá? Você vai precisar dessas informações para não se confundir na hora de marcar a alternativa correta. Principalmente se você perceber que, tipo, não consigo responder essa questão agora, vou responder outras questões e vou voltar nela depois. Então vamos ler junto as afirmações agora? A primeira diz o seguinte: em 2020, várias estátuas de Cristóvão Colombo foram derrubadas para protestar contra o genocídio de povos americanos nativos. Bom, se você acompanhou o que está rolando no mundo nos últimos 2 anos, nos últimos meses talvez, vai lembrar que sim, as estátuas de personagens
históricos, né, de sujeitos históricos como Colombo e outros, né, sujeitos que eram considerados na historiografia tradicional como descobridores, exploradores, às vezes até mesmo heróis, né? Às vezes não se escreve que são heróis, mas eles acabam sendo tratados assim, né? Foram derrubadas em vários lugares do mundo. Isso ocorreu por quê? Porque os grupos que foram prejudicados dentro desses processos históricos, como, né, os povos nativos que foram dizimados durante o processo de descoberta, enfim, eles já questionavam essa visão durante muito tempo, mas eles demonstraram seu descontentamento derrubando esses monumentos. Então, coloque uma letra V ao lado desta primeira afirmação, vamos colocar uma letra V e vamos seguir para a segunda afirmação. A obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira indígena objetiva valorizar a atuação de grupos e indivíduos marginalizados na história e na memória do nosso país. A segunda afirmação também não necessita de um conhecimento histórico sobre um evento específico, mas necessita que você esteja ligado, né, em discussões atuais e entenda que o conhecimento histórico ele pode ajudar a diminuir a marginalização de muitos grupos, né, que muitos grupos sofrem. Por quê? Porque coloca esses grupos no centro dos debates e das discussões historiográficas. Então, por exemplo, a gente não vai mais contar essa história dos descobrimentos como descobrimentos. A gente vai pensar como que esse processo foi visto pelos povos que já estavam aqui no continente americano. Este é um exemplo. Então, também é verdadeira, também vamos escrever um V ao lado dela. A gente pode ler todas, eu vou fazer isso junto com você, mas agora eu quero que você venha comigo para as alternativas, tá? Quando a gente está fazendo a prova, a gente tem que manejar a questão do tempo, tá? Então, pode ser útil se você tem certeza, né? Nós lemos essas duas afirmações, nós temos certeza que elas são verdadeiras. Então, isso já me dá algum conhecimento para eu ir lá para as alternativas, né? E ver o que eu posso eliminar dessas alternativas. Então, nesse caso, eu já sei que 1 e 2 são verdadeiras, olha ali para as alternativas, né? Isso já me possibilita eliminar as alternativas A, C e D, tá? Então, eu fico com apenas 2 alternativas para lidar e fica muito mais difícil que eu me confunda e marque alguma coisa errada. É claro que nesse caso, uma das alternativas ali me obriga a retornar para as afirmações e avaliar as afirmações 3 e 4. Mas muitas vezes eu posso encontrar a resposta só por essa eliminação e seguir adiante. Vale a pena tentar. A afirmação 3 diz o seguinte: após a morte de Lenin, em 1924, Stalin coordenou o silenciamento da memória e das representações de Lenin nos países soviéticos. Essa afirmação ela está errada. O silenciamento da memória ocorreu, mas ele foi dirigido ou a antigos aliados que caíram em desgraça após a ascensão do Stalin ao poder, né? Isso depois da morte do Lenin, ou então aqueles que de alguma forma ameaçavam ou dividiam de alguma maneira o poder com o Stalin, que era o caso do Trotsky, por exemplo. Então, a informação que está sendo apresentada pela afirmação 3, ela está errada. Então, marca um Fzinho de falso aí, e aí, beleza, eliminando essa afirmação, nós já podemos marcar a alternativa correta, agora, né, que a gente já sabe que essa aí tá errada, então a gente pode marcar a letra B. Mas, para o trabalho não ficar incompleto e você não ficar com dúvidas, vamos dar uma olhada na afirmação 4, tá? A afirmação 4, ela diz o seguinte:
No projeto Brasil Nunca Mais, a memória das torturas dos presos políticos no período do Estado Novo foi recuperada. Então, a 4 a gente já sabe que está errada, né? Nós marcamos ali a alternativa B, isso já nos indica que a 4 está errada. Qual que é o erro da 4? O projeto Brasil Nunca Mais recuperou a memória de vítimas da ditadura do golpe de 64 e não do Estado Novo. É isso que torna ela falsa. Então, você acertou? Espero que sim. Se não, espero que esse vídeo tenha sido muito útil, seja muito útil para você nos seus estudos, para você continuar se preparando aí para as provas. Eu deixei um link para cada um desses temas tratados nas afirmações, para você fazer uma leitura complementar, tá? Se você tiver interesse. E lembre sempre, se você tiver qualquer necessidade específica sobre como estudar história ou sobre algum conteúdo específico de história, deixa um comentário aqui nesse vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque na próxima segunda-feira sai o último vídeo da nossa série de correção de questões de vestibular. Então ativa lá a notificação para você não perder, tá bom? Beijos gelados diretamente aqui de Newfoundland, no Canadá. E nos vemos na semana que vem. Até a próxima!